conhecer do blog World Fabi Books ou com as colaboradoras do Caravela Virtual. Lá eu sou a Fabi Zambelli. Esse é o meu primeiro vídeo, não tenho experiências com vídeos para postar na internet, mas como eu fiz faculdade de jornalismo, eu acho que eu devo ter pelo menos um pouquinho só de experiência com câmeras. Nesse caso é a minha câmera fotográfica, então desculpem a qualidade. Aqui, como vocês podem ver atrás de mim, a minha prateleira de livros, tem mais livros no meu quarto. Eu tenho um pouco mais de 800, uns 809, 808 livros. Por semana eu vou dar uma dica literária, que eu vou pegar de algum desses livros aqui atrás. Eu vou escolher na hora. Para isso eu dei um número para cada parte da minha prateleira. Como podem ver, ela é dividida por bloquinhos. Tem uma parte que é escondida assim pra cá. Essa parte eu não vou usar porque aqui são mais livros de receita, livros didáticos, livros infantis, inclusive aqui, essa parte aqui e aqui são dicionários de livros infantis, então talvez uma outra época, talvez no Dia das Crianças, ou algo assim, Dia dos Professores, ou uma data mais específica, talvez eu use essas prateleiras. Mas pro dia a dia vai ser mais esse grosso aqui que vocês estão vendo, que vai de 1 a 19 por enquanto, vai até um pouquinho aqui mais pra baixo. E eu vou usar 3 dados que eu peguei no meu jogo de War. São esses 3 dadinhos aqui. Eu vou jogar. O número que cair da prateleira eu uso. Se passar de 19, sei lá, deu 20. Aí volta para a primeira prateleira, 21, segunda prateleira e assim por diante. Vamos lá, espero que vocês gostem. Nós temos aqui 6, mais 2, 8, mais 3, 11. Essa daqui. Eu acho que os livros que tem nessa prateleira ou vão agradar a maioria e vão desagradar a outra maioria. Vamos dizer assim, lovers gonna love e haters gonna hate. Porque nessa prateleira eu tenho até o 4º livro da série Beijo das Sombras, que é essa série aqui. Então, Shelley. É quase que um crepúsculo com sangue, devastação e é um crepúsculo para adultos. Eu tenho um livro chamado Doce Vampiro, que é do Fleming. Esse livro é uma zoeira, tipo, é um livro muito, tipo, o autor quis tirar sarro de Crepúsculo. Então é um garoto que finge ser um dos personagens de Crepúsculo pra conquistar uma garota. E, tipo, comédia, muita comédia. Tem o Moby Dick, do Herman Melville, que esse provavelmente vai agradar aí o povo de clássicos. Eu adoro, particularmente esse livro também. E assim, daqui pra cá são vários exemplares de Crepúsculo. Então eu tenho desde A Breve Vida de Bree, e tem A Hospedeira, que vai sair nos cinemas. Tenho todos os Crepúsculos em português e em inglês. E o Crepúsculo em quadrinhos, só que só o primeiro volume, eu não tenho o segundo. Se alguém quiser me dar, pode me dar. Eu acho que como vai sair o filme A Hospedeira, da Stephenie Meyer, no cinema, está para sair já essa semana, se eu não me engano. Meu namorado cinéfilo pode confirmar pra vocês, né, Gustavo Valente? Eu vou pegar A Hospedeira,
para falar sobre o livro. Ok? Esse aqui é a capa original brasileira do livro. Não é a capa do filme. Tem muita gente que vai procurar por aí e encontra a capa do filme agora, que tá na moda. Assim, nada contra essas capas, mas eu sou um pouquinho só purista nessa parte. Eu prefiro as capas originais dos livros. Esse livro, na verdade, conta a história de desses aliens que invadiram a Terra. Nesse caso, são uma raça diferente de aliens que a gente está acostumado a ver. Eles não são cabeçudinhos humanoides que saem andando por aí, não são achatadinhos que ficam apontando o dedo e falando, pedindo um telefone para ligar para casa. Isso é fofinho. Não são assustadores como sinais. Assim, eles lembram um pouco amebas, pelo menos essa é a concepção que eu tive. Que para sobreviver, eles assim, não invadiram somente a Terra, eles já passaram por outros planetas, outras formas de vida, conheceram, né, outras formas de vida, enfim. Eles meio que tiram a sua alma, o seu corpo continua vivo, só que oco, e eles se apossam do seu corpo. E a partir do momento que eles fazem isso, a íris fica brilhante, fica clara e brilhante. Então, por exemplo, é que nem um gato, quando você joga uma lanterna no olho do gato, vai brilhar. É mais ou menos isso que acontece. Então, olha só. Retomando, essa aqui é um livro que conta a história de uma alien específica chamada Peregrina, que aqui ela passou por 6 planetas diferentes, já foi árvore, já foi dragão, já foi urso, já foi... Enfim, ela já foi tudo que ela tinha direito de ser e resolveu vir pra Terra ser uma humana. E aqui ela encontra uma hospedeira, que no caso ela, como assim, reluta bastante em deixar que o próprio corpo dela seja produzido. Que essa hospedeira se chama Mel. Ai, Mel, minha filhada se chama Mel. Voltando. E essa hospedeira ela é um pouco mais batalhadora, ela esse corpo, esse recipiente dela é um pouco mais batalhador, não quer dar o braço a torcer, mas assim, porque ela é... Assim, os humanos eles começam a perceber que a Terra está sendo invadida, então vamos dizer assim, o que acontece no Holocausto, esses aliens vão cada vez mais pegando mais humanos e mais humanos e mais humanos, até que tem poucos fugitivos e refugiados. E ela perdeu os pais, tendo que cuidar só do irmão mais novo dela. E no meio das fugas dela, ela encontra um cara, se apaixona por ele. E na verdade o nome é Melanie, que eu acabei de ver aqui, só que o livro inteiro fala Mel, Mel, Mel. E esse cara se chama Jared. E é a paixão da vida dela, o grande amor. E, óbvio, assim, os sentimentos desse recipiente começam a interferir na hospedeira, que se chama Pioneiro. Só que no meio do livro ela vai ser tratada como Mel, com o próprio nome da própria garota que ela se hospedou. E, assim, então os sentimentos dessa mulher são fortes demais, a mente dela ainda, as lembranças dela ainda são muito marcantes, eles não conseguiram fazer uma limpeza total. E a hospedeira começa a meio que adquirir os sentimentos dela, dessa mulher. E as duas no começo brigam bastante mentalmente, então você no livro você vai ver várias discussões desculpa, vocês vão ver várias discussões entre as duas,
Vocês são em discussões internas, a hospedeira brigando com ela mesma. Enfim, e aí no livro ela meio que vai atrás da antiga vida da Mel, né, tipo, tentar resolver as coisas, e até ela vai se apegando também a essa pessoa que ela acabou se hospedando, então também acaba, né, querendo fazer as coisas por bem dela. Ela vai parar nesse centro de refugiados, nesse esconderijo, e lá ela fica, assim, dividida. Porque tem hora que ela não sabe quando é ela mesma ou quando é a Mel. No começo fica bem distinto, mas depois os sentimentos das duas vão se mesclando. Então ela começa a se apaixonar pelo Jared. O Jared fica naquela de maltratar ela, porque sabe que ela tá dentro do corpo da amada dele, mas ao mesmo tempo ele não consegue maltratar tanto, ele não consegue repelir tanto, porque ele olha pra pessoa e ele vê o rosto da Mel. Então é aquela coisa, você sabe que a pessoa que você ama talvez não esteja ali dentro, mas você tá vendo ela na sua frente. E aí, com o passar do tempo, o pessoal começa a se apegar à própria pioneira. Eles começam a ver que ela não é má, ela começa a se apaixonar por um desses refugiados que é o Kyle. Então tem a Mel, que ama o Jared, e ela começa a se apaixonar pelo Kyle, tem o irmãozinho da Mel, aí a pioneira começa a entrar num colapso existencial, ela começa a pensar bem em tudo aquilo que o pessoal está fazendo na Terra, ela percebe que foi um exagero, você reduzir tantos seres humanos, tipo, quase extinguindo a raça dos seres humanos mesmo. E ela começa a ser a favor de tentar reverter um pouco esse processo, porque ela descobre que alguns hospedeiros ainda convivem com a personalidade original dos corpos que eles estão, não é somente ela. E assim, o romance assim, não é bem o centro da história. O romance influencia nas atitudes dela, mas o que você começa a perceber é a mudança do psicológico da personagem, a mudança no... Esse complexo Terra mudou, perceber as culturas que surgiram, o que as personagens vão observando. Eu acho que é muito rico nessa parte. E assim, ela é uma escritora de romance. Então sim, como ela falou, tem o amor romântico e o amor platônico. Daí ela colocou, tem amor pela comunidade, pelo próprio eu, pela família, porque ela também, assim, mostra o quanto isso pode influenciar em quem nós somos mesmo. Quem nós somos por dentro, tipo, com o nosso amor pelo próximo, com o nosso amor pela nossa família, pelos nossos amigos, por nós mesmos, influencia nas nossas atitudes, na nossa forma de pensar. E aí o final do livro eu não vou contar, porque senão eu vou acabar contando também o final do filme. E também eu acho que eu dei bastante spoiler. Mas eu não vou contar algumas coisas, porque assim, tem muito detalhe, é muito bacana esse livro. Quem não gosta de Crepúsculo, da saga Crepúsculo, não deixa de ler esse, porque não tem nada a ver com a saga Crepúsculo. Tem um romance, sim, tem. Mas a concepção desse livro foi uma concepção diferente do Crepúsculo. A própria escritora admite que são histórias totalmente opostas. Você não vê restos de Crepúsculo dentro de A Hospedeira. Então, eu acho que vale muito a pena ler. Não somente assistir o filme, eu acho que sempre é bom tanto assistir o filme quanto ler o livro. Eu vou tentar assistir o filme com o namorado, né? Sempre arrasto ele pra essas coisas. Mas acho que vale muito a pena. Não sejam preconceituosos. Fãs de Crepúsculo, também leiam esse livro. Eu sei que vocês já devem ter lido, porque só de falar o nome da autora, a maioria já corre ler. Mas não leiam achando que vocês vão encontrar algo tipo água com açúcar, que nem Edward Bella, um Jacob arrancando camiseta no meio da história. Não tem tanto nudismo aqui. E, enfim, essa é a minha dica da semana, espero que gostem.
E esse vídeo vai ser um pouco mais longo porque eu tive que me apresentar e explicar o quadro. E aí, no finalzinho, eu vou sempre falar do livro que eu tô lendo no momento. Que no momento é esse daqui, A Sombra da Serpente. É o terceiro livro das Crônicas dos Kane. É um livro do famoso Rick Riordan, que escreveu Percy Jackson e os Olimpianos. Enfim, esse é o terceiro livro, muito bom. O primeiro livro, sinceramente, não me surpreendeu tanto. Assim, ele foi meio que parecido. Olha, todos os livros do Rick Riordan são muito idênticos, só muda os tipos de deuses que ele aborda. Nessa série aqui são os deuses egípcios, da cultura egípcia e tudo mais, eu acho isso super bacana. Como podem ver, eu já tô no finalzinho dele. Sim, o marca-página é uma foto borrada minha do namorado, que tem uma declaração muito fofa atrás. Aqui livro, ó. Momento. Enfim, embolei. E esse aqui até agora tá sendo o melhor livro da série das Crônicas dos Kane. O primeiro é A Pirâmide Vermelha, O Trono de Fogo, e esse é o terceiro, A Serpente do Sol. A Sombra da Serpente, tá? Não sou tão foda assim. O primeiro livro, ok. O segundo livro é poxa. O terceiro livro é uou. O Ricardo não seja muito malvado comigo. Mas é um cara muito bom, leiam. Se vocês são do tipo que só viram o filme e estão julgando por causa do filme, por favor, leiam os livros. É um pedido meu. E é isso, eu acho que eu estou me balançando muito aqui, vocês devem me deixarem bem no... Enfim, esse é o primeiro vídeo, espero que vocês gostem. Até mais e nos vemos por aí na próxima dica semanal. Tá bom, meus olhos não estão brilhando, não ainda são.